O Reino da Divina Vontade em meio às criaturas. Livro do Céu. Volume 1, resumo. Na verdade, fazer um resumo aqui do que foi já narrado nos áudios anteriores, fazendo um apanhado geral, bem geral mesmo, a respeito do volume 1. Então, aqui a Luísa, nesse volume 1, é o início, na verdade como se fosse um volume de memórias. Ela escreve, mas relembrando fatos anteriores, não foram fatos que foram acontecendo e ela foi escrevendo à medida que ia acontecendo, em tempo real. Esse primeiro volume, ele narra memórias dela, são as lembranças lá do início, desde quando ela iniciou essa vida com Jesus, essa intimidade com Jesus. Então, por causa da obediência, ela foi, pelo confessor, na época que pediu, que na verdade deu esse mandato para ela escrever, por inspiração divina, era Dom Genaro de Genaro, que era o confessor da época. Isso já alguns anos depois que ela já vinha fazendo essas experiências, ela inicia essa transcrição dessas memórias. E depois, nos volumes seguintes, ela vai escrevendo conforme vai acontecendo. Tanto é que nos volumes seguintes a gente vai ver que as narrações vão vir com datas. Os volumes vão vir com as datas específicas de acordo com o que ia acontecendo. Mas esse primeiro volume, todo ele, é mais como se fosse memórias dela, as lembranças. E ela transcreve algumas coisas, como ela mesma diz no decorrer desse volume. Muita coisa ela não lembra mais bem como foi que aconteceu, então conforme ela lembrava, e à medida também que Deus ia inspirando ela para ir lembrando. Porque se muitas coisas também não está transcrita também, foi porque o Senhor não quis que tivesse ali contidas no papel as informações. Então, o Senhor ia trazendo a lembrança dela, a memória dela, aquelas coisas que eram importantes, e ela ia transcrevendo. Então, ela inicia a narração desse primeiro volume pedindo ali, fazendo uma oração, invocando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E depois ela ainda coloca lá que por obediência começa a escrever, inicia essa transcrição dessas memórias. Ela até coloca lá, Tu sabes, ó Senhor, o sacrifício que me custa fazer, e que me submeteria a 1000 mortes antes de escrever uma só linha das coisas que se passaram entre tu e eu. Então, eram situações bastante íntimas, A gente vai percebendo nos primeiros volumes, principalmente até o 10º, que são situações assim, de ensinamentos mesmo de Jesus a respeito, e na verdade é uma preparação dela, da vida dela, para viver tudo que ela estava sendo escolhida para viver, todo o que Deus ia depositar nessa criatura chamada Luísa Picarreta. Então, todo esse início dos volumes, ele vai estar fazendo esse trabalho na alma dela. Então, inicia esse trabalho de purificação. E aí ela conta que é por obediência que ela inicia o escrever, mas que se ela pudesse, morreria 1000 vezes antes de ter que expor no papel muita coisa que era da intimidade dela, era coisas da alma dela, do profundo, do íntimo, coisas que ela jamais contaria para ninguém. Mas ela foi obrigada a colocar isso no papel. Então, para ela, aquilo era uma morte, era um sacrifício muito grande. Ela ter que colocar, tudo aquilo, todas as experiências que ela foi tendo, de lembranças, e depois ela tinha que transcrever, nos volumes seguintes, ao tempo que ia acontecendo, ela tinha que narrar tudo, Ela não podia esconder nada. O Senhor não queria que ela escondesse nada. E então, continuando, ela pede, que Jesus, que auxilie com a graça dele, para que sustente ela, para que ela consiga ser fiel a essas informações que ela vai transcrever. Pede auxílio da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São Miguel, de São Rafael, do anjo da guarda dela. Ela coloca, pede essa intercessão desses santos também, para que a ajude nessa grande missão de transcrever aquilo que ela precisava. E ela ainda coloca, que tudo para a honra e glória de Deus e para ela toda a confusão. Então, tudo aquilo que ela ia colocando no papel, houve e ainda há muita incompreensão das coisas que ela escreveu.
Então, mas ela coloca, né, que tudo é para glória de Deus e que para ela não importa. Para ela pode ser toda confusão, podem julgar ela do jeito que quiser, mas desde que seja para a glória e honra de Deus, está tudo certo. Ela começa a colocar no papel, né, a escrever em 28 de fevereiro de 1899. Então já tinha se passado alguns anos desde que ela iniciou essas experiências, como eu tinha falado no começo. Mas ela começa as narrações lembrando-se, né, ali por volta dos 17 anos de idade, né, que ela começa a narrar essas experiências. Né? Ela começa a escrever lá na frente, mas ela retoma lá atrás, lá aos 17 anos, as informações que ela vai colocando no papel. No início do primeiro volume, ela coloca as 2 primeiras meditações da novena de Natal. E as outras 7 meditações ela coloca no final deste volume, né? Não se sabe por que ela fez dessa forma, mas quem fez as traduções, né, foi obedecendo o critério do que ela escreveu, né? Não fez modificações. E então aqui, né, o Senhor inicia com ela um trabalho ensinando para ela o desapego do mundo exterior, né? Para ela se desapegar de tudo que não fosse, né, de Deus, né? Tudo que fosse terreno, que fosse externo, né? Que não fosse interior, fosse externo, que ela teria que fazer esse desapego de tudo. Aí ela até escreve, né? Depois o Divino Mestre dá início. Põe sua mão para despedaçar meu coração de todas as criaturas. E com voz interior me dizia: eu sou o único que mereço ser amado. Olha, se você não tirar este pequeno mundo que a rodeia, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente em seu coração. Este murmúrio em sua mente é impedimento para te deixar ouvir mais clara minha voz, para derramar as minhas graças e para te fazer apaixonar verdadeiramente por mim. Então aqui também, né, o Senhor vai colocando para ela, né, tem que, né, se desapegar de tudo, né, as vozes interiores, os murmúrios, as outras criaturas, família, tudo ela vai ter que deixar e colocar o olhar única e exclusivamente em Jesus. Jesus vai ensinando para ela também a necessidade da purificação exterior, não só de deixar tudo que é exterior, mas de fazer uma purificação no interior da alma dela. Então, aqui também é bastante importante, né? Tudo isso que ela vai narrando nessa parte, né? Desse esvaziamento, né? Dessa purificação do interior dela. E aí a gente, à medida que a gente vai avançando nas leituras, ouvindo, né? Aquilo que ela foi transcrevendo, a gente vai entendendo o porquê da necessidade desta purificação. Também o Senhor pede a ela para esquecer-se das culpas. É bem importante essa parte que o Senhor, né, porque às vezes ela, né, volta e meia ela volta a se lamentar e se diz que é uma criatura miserável, pecadora e tudo mais. E aí o Senhor vem e faz para ela várias correções. Inclusive ele fala, né, que pecados, uma vez confessados, está esquecido, Deus já não lembra mais, né? Uma vez que a pessoa se arrepende do que fez de errado, pede perdão, se confessa, estar retomando essas coisas, essas faltas, essas falhas, essas culpas, né? Está se lamentando, se voltando atrás, isso para o Senhor é uma forma de ofensa, ele até fala aqui. Aí Jesus diz assim, ó, não quero que penses mais nisto, porque quando uma alma se humilhou, convencida de ter feito mal e lavado sua alma no sacramento da confissão, e está disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia, é um impedimento para a estreitar ao meu amor, porque ela procura sempre, com a sua mente, envolver-se na lama do passado e impede-me de fazer voar para o céu, porque sempre com essas ideias se fecha em si mesma, se é que procura pensar nelas. E além disso, olha, eu já não me lembro de nada, eu esqueci perfeitamente. Então aqui também isso para a gente é muito importante ter essa informação de que pecado confessado, pecado esquecido. Tem as penas que são as consequências dos pecados, é outra situação, mas está voltando, está
se enlameando de novo nas situações, mesmo não tendo a intenção de fazer novamente, para o Senhor é uma ofensa. Para a misericórdia dele é uma ofensa, porque ele já perdoou. O Senhor ensina ela também o espírito de retidão, né? Ele fala também: quero que seja sempre reta no teu agir. Com um olhar deves olhar para mim e com o outro deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas te despedaçam completamente. Então aqui também o Senhor ensina ela ter o olhar fixo voltado para Ele, né? Mesmo estando fazendo, né, estando ali nas atividades, nos afazeres do estado de vida dela, né, do que ela precisa fazer, de executar, mas ela não se fixa no que ela está fazendo. O olhar sempre vai estar fixo em Deus. Nem no que ela está fazendo, nem nas pessoas, nem nas situações, nem nas circunstâncias. Ela não vai se voltar para essas coisas externas. Ela executa, faz o que tem que fazer, mas o olhar voltado para Deus. Todo o seu olhar, todo o seu interior tem que estar voltado para o Senhor. Então, essa reta intenção, esse reto agir voltado para Deus, ele não abre mão disso. Não só o espírito de retidão, mas de mortificação também. O Senhor ensina para ela que ela deve morrer para as coisas externas, né? Ter um olhar voltado para a cruz. Tem aqui também um pedacinho que o Senhor também coloca para ela assim: dizia-me que em todas as tuas coisas, até as necessárias, sejam feitas com o espírito de sacrifício. Olhe, suas obras não podem ser reconhecidas por mim como minhas, se não têm a marca da mortificação. Ele dá um exemplo, né? Assim como a moeda não é reconhecida pelos povos, se não contém em si mesma a imagem de seu rei, é desprezada e não tomada em conta, assim é de suas obras. Se não tem enxerto com minha cruz, não podem ter valor nenhum. Olha, agora não se trata de destruir as criaturas, mas a ti mesma, de te fazer morrer para viver somente em mim e de minha própria vida. Então aqui também, né, o Senhor, ele vai estar sempre frisando a importância de enxertar-se na cruz, que o que tem valor mesmo, né, essa questão da mortificação, é o enxerto na cruz dele, porque o Senhor, né, viveu a cruz, né, tudo que aconteceu, toda a redenção foi feita tendo a cruz ali como um sinal principal. Então ele ensina para ela esse espírito de mortificação e amar a cruz. Ele vai ensinar a Luísa a depois, né, a gente vai ver com o passar do tempo, que ela vai desejar a cruz, amar essa cruz, ter essa paixão pela cruz. E ainda falando da mortificação, ele fala, né, que a primeira coisa que eu quero que mortifique é a sua vontade. Aquele eu deve ser destruído em você. Quero que a tenha sacrificado como vítima ante a mim, para fazer que a sua vontade e da sua vontade a minha, uma só. Então, a vontade da pessoa, né, a vontade ali da Luísa, ela tem que ser, tipo assim, configurada com a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus sobre a vontade humana ali da Luísa vai ser sublimada, né? Deus sublima a sua vontade sobre a da Luísa, e a da Luísa já não aparece, né, para não aparecer mais, é só a vontade de Deus sobre a dela. Então isso também é bastante importante, a gente vai ver que é sobre isso que se trata o livro do céu, né, sobre a questão da vontade divina viver e reinar na criatura humana. Aqui na sequência o Senhor vem, né, trazendo para ela a meditação da paixão dele, né, a paixão de nosso Senhor. E ele ainda diz assim: minha amada, as coisas passadas foram apenas uma preparação. Agora eu quero vir a atos e para dispor seu coração para fazer o que eu quero de você, isto é, imitação da minha vida. Quero que você entre no intenso mar da minha paixão e que quando tiver compreendido bem as amarguras das minhas penas, o amor com que as sofri, quem sou e o que tanto sofri, e quem és tu, criatura vil? Seu coração não se atreverá a se opor aos golpes, à cruz que eu só preparei para o seu bem. Em vez de apenas pensar que eu, seu mestre,
ao que sofri. Suas tristezas parecerão sombras, acompanhadas as minhas. Sofrimento será doce e você não poderá ficar sem sofrer. Então aqui a gente vai perceber isso no decorrer de toda a narração. Aqui a Luísa também narra uma situação que é bastante conhecida, né, para quem faz aí o estudo do livro do céu. Aqui está no parágrafo 66, né, ela coloca assim, ó. Às vezes, ele mesmo me narrava as penas sofridas por ele, e ficava tão comovida que chorava amargamente. Um dia, enquanto eu trabalhava, eu estava considerando as penas muito amargas que meu bom Jesus sofreu. Meu coração se sentiu tão oprimido pela dor que me faltava a respiração. Temendo que algo acontecesse comigo, eu queria me distrair. Inclinando-me para a varanda da rua, mas o que eu vejo? Eu vejo a rua cheia de gente, e no meio, meu amante Jesus com a cruz nas costas. Um o empurrava de um lado e outro alguém por outro, todo agitado, com o rosto pingando sangue, que levantou os olhos em minha direção, numa atitude de me pedir ajuda. Aqui é uma cena fortíssima, onde que ela tem essa visão, né, de Jesus sendo flagelado na rua. E ele volta a olhar para ela, né? Ela está lá na sacada, ela morava num sobrado, ela estava na sacada de frente para a rua e ela tem essa visão, né? Essa visualização, essa visão mesmo, de Jesus sendo flagelado ali na rua. Ele olha para ela e pede ajuda, né? Então ela entra para dentro e ela conta que chorou muito, que se mortificou bastante, né? Depois que ela teve essa visão. E aí vem, né, depois disso vem o desejo de sofrer. Ela começa a realmente querer, a buscar o sofrimento, porque ela entendeu o que Jesus, né, ali o olhar, aquele olhar penetrante de Jesus pedindo ajuda. Alma, ajuda-me. A gente vai também perceber isso muitas vezes, o Senhor fala muito isso no livro das 24 horas da paixão. O Senhor pede muito isso, né? Alma, ajuda-me, né? Dá-me almas e tudo mais. Então, isso ali cortou o coração dela, comoveu, estraçalhou o coração da Luísa, o que fez ela ter desejo por sofrer. Ela narra bastante circunstâncias de sofrimento, muitas mortificações que ela foi fazendo, e também o Senhor vai ensinando ela bastante coisas, né? Então aqui ele inicia, né, faz vários ensinamentos dela, como ela triunfar nas provas, nos sofrimentos. E ele, na verdade, ele não deixa ela só, né? Ele vai trazendo as circunstâncias, vai trazendo os sofrimentos, mas ele também vai ensinando, porque na verdade ele está fazendo ali está trabalhando a alma da Luísa, está trabalhando por causa do projeto que ele tem para ela. Então ele faz todo esse trabalho e está sempre junto, e está orientando, está ensinando, né? E isso, né, vai deixando com que ela se sinta mais fortificada para ir vencendo os desafios, as batalhas, os sofrimentos que o Senhor vai trazendo para ela. E aí o Senhor, né, mais para frente, ele, né, coloca, né, que ele quer purificar, né, ela de todo mínimo defeito. Então ele quer fazer nela um trabalho de purificação, assim, de deixar, como a gente poderia falar na linguagem de hoje, deixar a alma dela zerada, sem nenhum defeito, sem nenhuma imperfeição. Embora, né, tenha a imperfeição do pecado original, mas o Senhor quer fazer nela uma obra nova, né? Ela ali é um exemplar que Deus está criando de uma obra nova, uma obra que depois vai se estender, né, vai vir depois para nós, né? Nós vamos entender isso depois. Mas ali ela é uma figura importante, né, onde Deus escolheu para fazer essa obra nova, renovar essa criatura, né, transformar essa criatura numa criatura totalmente nova, totalmente renovada, totalmente zerada de todas as culpas, de todas as penas, de todas as imperfeições. Aí o Senhor traz uma informação consoladora para ela, né? Ele diz lá no parágrafo 89: não te afliges tanto. Você deve saber que eu nunca vou permitir que você seja tentada além de suas forças. Se isso eu permito, é para seu bem. Eu nunca coloco almas em batalha para fazê-las perecer. Primeiro meço sua força, dou-lhes minha graça e depois as introduzo. E se alguma alma se precipita, é porque não fica unida a mim com a oração. Não sentindo mais a sensibilidade do meu amor, vão implorando amor das criaturas.
enquanto somente eu posso satisfazer o coração humano. Elas não se deixam guiar pelo caminho seguro da obediência, acreditando mais no julgamento próprio do que em quem as guia em meu lugar. Então, que maravilha! E se precipita. Então aqui o Senhor fala da confiança, né? Da confiança daquela alma que o Senhor introduz no caminho da cruz, introduz no caminho do sofrimento, e que Ele não dá sofrimento sem que a alma possa suportar. Primeiro Ele mede as forças, dá graça para a alma e depois Ele dá a cruz. E aí muitas almas, se elas, né, não resistem, se precipitam, Ele fala que não é porque a cruz era pesada demais, mas é porque a pessoa desviou o olhar dele, né? Foi, na verdade, pedir ajuda para as criaturas, saiu do Criador, saiu daquele que tudo pode, daquele que tudo pode fazer em prol, né, da pessoa e se volta para a ajuda das criaturas, sendo que as criaturas, o que as criaturas podem fazer? Uma criatura pode fazer pela outra, né? Muito pouco. E então abandonam a ajuda de Deus para buscar a ajuda de outras pessoas. Então é por isso que muitas almas se precipitam e renegam, rejeitam uma cruz, porque deixam, né, de buscar ajuda, o auxílio, aonde é realmente o local certo, onde é a fonte dessa ajuda, que é o próprio Deus. Inicia aqui também a chamada peleja com o demônio. O Senhor deixa ela por um certo tempo, e não é pouco tempo, é um tempo bem considerável, ela ter muitas tentações. Né, fala peleja com o demônio porque ela tem muitos embates com o demônio, com o inimigo. No início ela narra muito sofrimento, muito medo, ela tinha muito medo, ela é muito medrosa. Ela também narra que ela foi, né, sempre foi uma criança muito medrosa. E então todo esse período que ela passou ali de tentação mesmo, né, de ver o demônio na frente dela, deles maltratarem ela, deles judiarem dela, realmente de fazer coisas horríveis com ela. E nessa época ela achava, né, que o Senhor tinha abandonado ela, mas na verdade ele estava sempre por perto, né? Então mas assim, na verdade ele estava exercitando a alma dela e não tinha como ele, né, era uma prova, ela estava passando por um período de prova e não tinha como ele provar sem deixar ela diante das situações, né? Então, tipo, eu vou provar você, né, com uma situação né, de tentação com o demônio de forma teórica? Não, o Senhor, quando Ele vai fazer, Ele faz isso de forma prática. Então, Ele coloca a alma realmente diante da circunstância, diante da situação, para realmente a alma passar por aquilo. Então, essa purificação, ela é real, ela não é uma purificação só de teoria, né? Não é só no dizer, não. Embora seja uma purificação interior, é uma purificação da alma, mas é uma purificação real, não é uma purificação fantasiosa, né? Só na mente, só na imaginação. Não, nada disso. O Senhor realmente colocou ela diante de todas essas situações e ela realmente passou por essa prova amarguíssima lá. Mas ela, no final a gente vê, né? Ela sai muito vencedora. Por quê? Porque ela estava junto com o Senhor. O Senhor nunca a abandonou, né? Sempre esteve ao lado dela. Embora muitas vezes ela não percebesse, não sentisse, se lamentasse por causa disso, né? Achando que estava sozinha, abandonada, mas o Senhor nunca a abandonou. E aí o Senhor vai ensinando ela. Uma das coisas que o Senhor ensina nesse período de provação ali com o demônio, de peleja, ele ensina, ele, né, coloca, né? Jesus Cristo me ensinou que o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda vã apreensão, de toda dúvida, de todo temor, era declarar diante do céu, da terra e diante dos próprios demônios, não querer ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida, não querer consentir a qualquer tentação do demônio. E isso, enquanto a alma adverte que vem a tentação, né, ela pede no momento da batalha, apenas começa a sentir-se livre e também durante todo o curso da vida. Então, ela não consentir, né, vem a tentação, vem ali a coisa diante dela, mas não consentir e nunca ter a intenção de ofender a Deus. Então, é uma forma ali que o Senhor ensina para ela vencer as tentações e vencer o demônio. Uma outra coisa que ela, né, coloca ali, um outro modo que me ensinou para afastar as tentações foi o seguinte: se me tentavam ao suicídio, eu devia responder: não tendes nenhuma permissão de Deus. É mais
E mais, para vosso despeito, quero viver para poder amar mais a meu Deus. Se eu fosse espancada, eu deveria me humilhar, ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados. E não só isso, mas oferecer tudo como ato de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo. Então, também o Senhor ensinou essa forma dela sair-se das tentações, que era, né, vinha ali a tentação, ela, né, colocava, no caso, uma tentação de suicídio, né? Ela colocava lá para o tentador: você não tem permissão de Deus, porque é Deus quem permite a tentação. A gente tem que ter isso de informação para a gente. Deus que permite as tentações. Então, se vem a tentação do suicídio, Deus não quer que aquele mal realmente aconteça, mas a tentação Ele permite. Então, é só a alma ter a firme decisão de dizer, né, que ela quer viver, e ela quer viver para amar mais e mais Deus. Então, nisso ela já afasta a tentação, né, porque ela tem esse desejo de viver para amar Deus. Então, a morte seria esse desligar-se de Deus. Então, isso também é uma forma de vencer a tentação. Então, ela também coloca ali, né, nos espancamentos, nas humilhações, ela ajoelhava e agradecia a Deus. Então, estou sofrendo, estou sendo tentada, mas eu agradeço a Deus por isso. E ofereço todo esse sacrifício, todo esse sofrimento para reparar as ofensas que todos os demais fazem a Deus no mundo inteiro. Então, ela oferecia tudo aquilo. Então, tudo era oferecimento a Deus. Então, era batata para poder mandar o demônio ir pastar, era fazer isso, né? Agradecer a Deus pelo sofrimento, se humilhar diante de Deus, declarar diante de céus e terras, profundezas, abismos, que Deus é o único amor da vida dela, que ela queria amar a Deus, queria viver para amar a Deus. Então, era a forma que Jesus ensinou para ela vencer essas tentações. E serve para nós hoje. Aí, depois desse período, né, aí o Senhor, né, ela é escolhida. Então, ela passou por muitas provas, por várias provas, por purificação, e Deus a escolhe realmente, né, dali o selo. Você é escolhida para, né, uma alma vítima ali, para sofrer. E a Luísa, né, toda a história de vida dela, todo o que ela passou, o que ela viveu, o que ela sofreu, ela foi escolhida para viver exatamente tudo aquilo que ela viveu. Ela foi uma alma vítima, onde Deus depositou ali muito sofrimento, muitas situações de dor, de angústia, né, de calvário, de cruz, de crucificação, mas ela também recebeu graças assim extraordinárias, que superam inconcebivelmente, né, a tudo que ela sofreu, o que ela recebeu de graças. Então, ela é escolhida. E também começa uma certa luta, né, com os confessores, porque ela vai precisar muito. O estado de vítima dela, ela ficava por diversas vezes petrificada, ela ficava endurecida, ficava que nem uma pedra. A alma saía do corpo dela, né? Ela ia, né, Jesus vinha e levava a alma dela, e ela andava, né? Eles iam para o céu, ia para o purgatório. Nós vamos ver isso, né? Nós também vamos ver isso nas narrações dos volumes seguintes, várias situações. Ela vai contando muita coisa. Então a gente vai percebendo isso, mas aí nesse início, né, quando ela iniciou esse estado de sofrimento, de ficar petrificada, há uma condição que foi imposta para ela, é que para ela sair desse estado de petrificação, né, para a alma, né, para ela voltar ao estado natural, ela precisava de um padre, de um sacerdote. Ele vinha fazer uma bênção nela, e ela voltava ao estado, né? A alma, na verdade, a alma já tinha voltado para o corpo, porque a alma voltava antes dela sair do estado de petrificação, e aí o padre dava a bênção e ela voltava, né? Amolecia, né? As partes que estavam enrijecidas, petrificadas, voltavam ao estado natural. Então era um estado de muito sofrimento. Isso foi anos e anos que ela viveu nessa situação. Então esse estado de vítima dela foi realmente assim único na história, né? Único. Tem alguns relatos de outros místicos que tiveram momentos, mas a questão da Luísa foi que ela teve anos e anos a fio de estado de petrificação assim, né? Ela ficou mais de 40 anos sobre uma cama. Então ela não ficava 100% do tempo petrificada, né? Mas ela ficava horas
né? Ela ficava muito tempo assim, porque era enquanto a alma dela estava passeando, Jesus estava levando ela, conduzindo, levava ela em muitos lugares, em muitas situações, em muitas circunstâncias, e durante esse tempo a alma dela ficava enrijecida, o corpo dela ficava enrijecido. Ela também narra formas, né, diferentes que Jesus usava para se comunicar com ela, para falar com ela. Então, eu não vou narrar aqui, mas está, né, lá no parágrafo 150 para frente, ela vai narrando, né, ali basicamente 4 formas de Jesus fazer essas comunicações com ela, que eram formas assim bastante peculiares, extraordinárias, mas que pode também Jesus usar com outras almas, né? E Jesus traz para ela novas regras de vida, né? Como que ela vai viver a partir dali? Um sistema, ele indica, né, um novo sistema de vida para a Luísa. E aqui eu vou dar um trechinho aqui para a gente entender um pouquinho mais, mas dá para retomar também. Amada do meu coração, te coloquei neste estado a fim de poder vir mais livremente e conversar contigo. Olha, te liberei de todas as ocupações externas a fim de que não só a alma, mas também o corpo esteja à minha disposição, e assim podes estar em contínuo holocausto diante de mim. Se não te tivesse posto nesta cama e dever-te a ti os deveres de família e sujeitar-te a outros sacrifícios, não poderia ouvir tão frequentemente e te fazer partícipe das ofensas conforme as recebo. No máximo deveria esperar que cumprisse seus deveres, mas agora não, agora ficamos livres. Já não há ninguém que nos incomode e que interrompa as nossas conversas. De agora em diante, as minhas aflições serão as tuas, e as tuas, minhas. Os meus sofrimentos, teus, e os meus, as minhas consolações, as tuas, e as tuas. As minhas consolações, as tuas, né? Então, o que era de Jesus era da Luísa, o que era da Luísa era de Jesus. Então, ele precisava dar esse estado de vida para ela, né, de estar na cama ali, para ela não ter outras ocupações, outras distrações, para ela estar inteiramente à disposição de Jesus. Ele precisava dessa disposição dela 100% do tempo para ele, para quando ele quisesse vir trazer ensinamento, para quando ele quisesse vir buscar a alma dela para levar, para mostrar as coisas, para mostrar tudo que ele queria ensinar para ela, tudo que ele queria depositar nela. Ele precisava desse estado de vida dela. Não tinha como fazer, né, numa forma de vida diferente, né? Ela continuando nos afazeres, ela continuando levando uma vida normal, ele não poderia ter feito tudo que ele fez na vida dela, ela levando a vida que ela levava normalmente. Ela precisava de um estado de vida diferente. Então foi isso que aconteceu com ela, né? Ele precisava dela nessa situação e ela aceitou. Ela disse sim, ela quis. Então foi a livre vontade dela, né? No livre arbítrio dela, o Senhor explicou, né? Contou o que ele precisava fazer e ela disse sim, aceitou passar por tudo aquilo. Então, é uma pessoa que não fez de forma obrigada, nunca o Senhor obriga uma alma a fazer nada contra a vontade dela. Ela dá a vontade para Deus agir, ela dá a liberdade de Deus agir. Então, só Deus age na liberdade da pessoa. A pessoa diz sim, faça-se, e foi isso que aconteceu com a Luísa. Ela disse sim, que o Senhor podia fazer o projeto dele, realizar o projeto dele na vida dela. Ela consentiu, aceitou tudo o que adveio disso, e aí o Senhor pôde fazer porque ela aceitou, né? De livre e espontânea vontade, ela aceitou dar a vontade dela para Deus. A Luísa também narra vários episódios dela recebendo a Eucaristia, né? Do sacramento dela, né? Porque ela amava receber Jesus Eucarístico, então ela narra várias situações. E ela também narra nesse primeiro volume, né, um pouco, né, e aqui é um pouco, né, do que é a Santa Missa. Então ela tem, né, Jesus leva ela para ela ter uma visualização, né, do que acontece na missa. E aí Jesus vai contando, ele, né, na primeira parte, na primeira visualização, ele mostra lá sacerdotes que estão em pecados gravíssimos, né, ministrando ali o sacramento, ali na Santa Missa, fazendo com que Jesus desça ali naquela partícula, né, se transubstancie na partícula, mas ele, né, e coloca como que é doloroso, como é que é dolorido, como é ofensivo ao Senhor ter que se submeter a ter que descer ali naquela partícula,
pelas mãos de uma pessoa infiel, por mãos de uma pessoa que está em pecado, né, gravíssimo, pecado às vezes mortal, de fazer com distração, né, de não estar realmente executando aquilo ali com a alma realmente, né, executando aquilo, sabendo do mistério que está realizando, né, do poder que tem a mão sacerdotal de realizar de fazer esse sacramento se tornar real. E ele conta que é muito doloroso. E depois ele também dá uma visão de sacerdote, né, sacerdote bom, né, que realmente vive a sua vocação de forma autêntica e fiel. O quanto que para ele é prazeroso ele descer, né, se tornar ali sacramentado, né, naquela partícula, quando isso acontece através de a mão de um bom sacerdote, de um sacerdote em vida de santidade. E para ele isso é maravilhoso. E até ela fala, né, ela narra que ela visualizou ali naquele momento que ela, né, Jesus assume a figura do sacerdote. E ali ela vê Jesus mesmo ali em pessoa, celebrando aquela Santa Missa. E não mais, né, a figura do sacerdote, ele some. Porque a gente sabe também, né, nós católicos sabemos que o padre ali, né, ele assume a condição de Cristo. Ele é Jesus Cristo, ele é persona Christi ali, realizando, né, quando está acontecendo a Santa Missa. Então, quando acontece de forma realmente pura e verdadeira, né, Jesus realmente está ali presente, alegre, feliz, né, de estar realizando aquilo. Mas quando é o contrário também, a dor que isso causa no coração de Jesus, de realmente ser obrigado a que realmente também ele esteja ali presente, mas como tu é dolorido. Então ela dá essa visão para ela narra, e assim quando a gente adentra nesses mistérios também e tem acesso a essas informações, realmente também isso causa dor no nosso coração. Depois ela vai, né, ele inicia ali o processo do matrimônio, né? A alma da Luísa, né? Jesus vai desposar a alma da Luísa. Então tem uma primeira parte. Na verdade, nesse primeiro volume tem o matrimônio místico, né? E depois tem a renovação desse matrimônio diante da Santíssima Trindade. Então ali, né, o Jesus desposa a alma da Luísa, né, também para poder ter essa maior união com a alma dela. E também vai ter, né, toda a situação, toda a circunstância, ela vai narrando tudo ali, que é bastante coisa, né, aqui no resumo nem dá para colocar, mas é bastante coisa, e é bem interessante pegar essa parte, ler, meditar, é muito importante, tem muita informação, é maravilhoso ali, né, todo esse processo que o Senhor faz com a alma dela, né, de tornar-se uma alma esposa, né, misticamente realizar esse casamento. Nessa renovação ali, ele faz, né, leva ela para o céu, realiza diante da Santíssima Trindade, ela narra ali, né, que o Pai abençoa, né, o Espírito Santo, toda a corte celestial presenciando todo esse momento. Então, assim, a gente imagina, né, adentra dentro vai junto com a narração e adentra dentro dessa cena, e é maravilhoso, né, quando a gente consegue fazer, né, imaginar, com a nossa imaginação, adentrar dentro desse mistério grandioso ali, né, nesse casamento, esse matrimônio místico ali, né, da alma com o próprio Deus. É maravilhoso, isso é extraordinário. Também na sequência, né, da narração do matrimônio místico ali, o Senhor vai instruindo ela a respeito da fé, da esperança e da caridade. Ele aproveita, né, esse momento ali de estar falando da Santíssima Trindade, né, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ele faz tipo uma catequese a respeito da fé, da esperança e da caridade. E é muito, muito maravilhoso essa catequese que Jesus faz, essa instrução que Jesus faz, essas revelações, essas luzes, esse conhecimento que ele traz para a alma dela a respeito dessas virtudes teologais, né? Essas virtudes de Deus, traz para o conhecimento para a alma dela e para nós hoje, né? Através do contato com essa obra, essas informações que são muito preciosas para a gente. E ainda retomando a questão de matrimônio, né, ele também vem uma parte onde fala do matrimônio da cruz, né? Ele narra crucificações que ela sofreu, ela vai narrando ali crucificações, claro que tudo isso no plano espiritual, tudo isso né, no espírito, tudo isso realizado na alma dela, mas ela, né, teve crucificação na alma, e até mesmo, né, quando da renovação do matrimônio,
espiritual que ela teve lá com Jesus, ela recebeu os estigmas, recebeu as chagas de Jesus na alma dela, né? Ela narra toda essa circunstância, mas que ela sentia os efeitos, embora não fossem visíveis no corpo dela, mas ela narra os efeitos, ela sentia no corpo as dores, né, dessas chagas, dos pregos que transpassou as mãos, os pés, da lança que transpassou o seu coração. Então isso aconteceu misticamente, né? Isso foi na alma, mas ela sentia isso também de forma reflexiva no corpo dela, embora não fosse visível, né? Mas ela sabia que realmente estava ali porque ela sentia as dores todas também no seu corpo. Então também é uma coisa assim extraordinária de se pensar, né? Como que algo que acontece na alma também ali refletindo sensivelmente no corpo, né? Então, ela recebeu essas chagas, né, invisíveis, mas que refletia no seu corpo. Então, também isso é maravilhoso, né, de saber. Aqui no parágrafo 262, Jesus falando para ela, né? Se tu soubesses que bem a cruz contém em si, como torna preciosa a alma, que joia de inestimável valor adquire quem tem o bem de possuir os sofrimentos, basta dizer-te somente que, vindo à terra, não escolhi as riquezas, os prazeres, mas tive como amadas e íntimas irmãs a cruz, a pobreza, os sofrimentos e as ignomínias. Então aqui, né, o Senhor falando para ela, eu não tive, né, prazeres na terra, eu não tive, né, não fui um bem-aventurado na terra, eu tive foi sofrimento, muito sofrimento, né, e nós sabemos, em parte do que aconteceu com o Senhor, né, vendo os evangelhos, né, mas ali a gente tem apenas algumas coisas, algumas partes do que aconteceu e outras informações, muitas delas a gente vai descobrindo lendo o Livro do Céu, lendo do Evangelho da Valtorta, muitas revelações a gente vai tendo, não são novas revelações, porque a revelação já está, né, encerrada ali nos Evangelhos, mas são detalhes, são situações que até então para a gente está, né, no mistério, mas que esses mistérios o Senhor vai revelando aos poucos para, né, para algumas almas escolhidas. E a Luísa foi uma dessas almas que recebeu muitas revelações de situações, de coisas que aconteceram, né, com o Senhor, com a vida dele durante o tempo, né? Porque ela precisava saber de muitas coisas, porque ela tinha esse plano, esse projeto para a vida dela, né, de escolha, de eleição, de alma vítima, né, do projeto que Deus tinha para a vida dela. Então, há muitas coisas ele foi revelando para a vida dela. E ainda aqui falando da cruz, né, o Senhor coloca ali, né, amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos dos predestinados, bem como no dia do juízo os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora se pode ver se alguém se salvará ou se perderá. Se ao apresentar-se a cruz, a alma a abraça e leva com resignação, com paciência e beija e agradece a mão que a envia. É sinal de que é salvo? Se ao contrário, ao apresentar-se à cruz, se irritam, a desprezam e chegam até me ofender, pode dizer que é um sinal de que essa alma se encaminha pela via do inferno. Então, aqui também é muito importante isso a gente saber, né? Assim farão os réprobos no dia do juízo, que ao ver a cruz se afligirão e blasfemarão. A cruz diz tudo. A cruz é um livro que, sem engano e as claras notas, te faz distinguir o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. A cruz comunica tal luz à alma que desde agora não só faz distinguir o bom do réu, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu. Então, é muito importante a gente ter essa informação, né? Ter esse conhecimento. Quem pode dizer que chamas de desejos ardentes punha em meu coração este falar de Jesus? Sentia-me devorar pela fome de sofrer. E ele, para satisfazer minhas ânsias, ou bem, para dizê-lo melhor, o que ele mesmo me infundia, renovava a minha crucificação. Então, né, tudo isso que Jesus ia revelando, todo o conhecimento que ia trazendo para ela,
ia trazendo nela também esse desejo de se assemelhar a Jesus, porque ele, né, no início do volume, ele fala, né, que ele tinha para ela o plano de trazer para ela a imitação, ela tinha a imitação da vida dele. E a imitação da vida dele não pode ser separada da cruz, porque o Senhor passou pela cruz, né? Toda a sua vida foi um sofrimento, né? Foi uma entrega, foi uma reparação. Então, isso também fica nítido, né? Que a alma que quer assemelhar-se a Cristo, assemelhar-se a Jesus, a imitar a sua vida, também a cruz não pode ficar separada dessa vida, dessa alma, né? Já mais para o final do volume, né, tem uma parte lá onde ela narra que ela faz a confissão diretamente com Jesus. Ela se confessa, Jesus ali se põe, né, como sacerdote e ela vai contando, né? Ele pede para ela abrir, né, a alma dela para ele, contar tudo. E ela faz, né? Isso leva, ela até fala, né, que levou mais de 7 horas essa confissão ali que ela fez para Jesus. Então, aqui nesse volume traz muitas informações desse início, desse plano, desse projeto que o Senhor tem para a vida da Luísa, né? Todo esse início de purificação, né? De conformidade da vida dela com a vida do Senhor. E aí mais para o final, né? Lá no final ela vai ali colocar as 7 últimas meditações da novena de Natal. E com isso ela conclui o volume 1. Então eu espero, né, que se você não viu, né, a narração desde do primeiro parágrafo desse volume, tem os vídeos narrando, né, os trechos. Então é importante que a gente retome, né, que a gente escute, que ouça, que volte, revisite, escute novamente para poder essas verdades, essas informações ir adentrando e fazendo vida na nossa alma. E que esse resumo aqui, né, ele estimule, né, dê essa vontade, esse desejo de você querer conhecer mais. E apenas estamos no começo, estamos no primeiro volume. São 36 volumes de vida pura do céu narrado nessa obra que a Luísa Picarreta deixou, né, que o Senhor deixou na Luísa para que nós hoje tivéssemos acesso, tenhamos acesso e possamos também querer o que ela viveu, também querer para a nossa vida, porque é isso que o Senhor quer para nós. Amém. Fiat.